concessionária que está ganhando um trecho muito interessante aí dos 430 quilômetros, 180 deles eram da BioOeste, e é um faturamento interessante para a CCR. Então, vai ser bom para a CCR, vai melhorar o valor agregado de patrimônio da própria CCR e tem que devolver em benefício para nós que somos os consumidores. E a gente espera que o Estado, como o nosso, vamos dizer assim, intermediário, nos represente bem. Então, numa determinada altura, quando você mesmo disse que houve uma reação com relação ao pedágio, porque a estrada se mantinha bem, agora nós precisamos ser ouvidos de novo. Senão, se houver dificuldades e entraves, queremos que os nossos meios aí executivos e os nossos representantes no legislativo sejam a nossa voz, porque nós temos que estar atento a isso e querer que a prestação de serviço traga efetivamente benefícios. Se não trouxer benefício, a gente tem que chiar mesmo. Hora da Verdade, podcast ao vivo, às quartas e sextas-feiras aqui no portal RMS News, por meio da nossa TV Stream, na primeira página do portal, distribuídos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. O grupo CCR, Sociedade Anônima, venceu o leilão para a concessão da Rota Sorocabana nesta quarta-feira, com uma oferta de R$ 1,6 bilhão de reais, superando outros 3 concorrentes, Pátria, EPR e Rodovias. O evento realizado na B3, em São Paulo, foi o segundo da maratona de leilões promovidas pelo governo do estado de São Paulo para concessões de parceria público-privadas. O valor da concessão representa um ágio de mais de 267.800% em relação a R$ 597 mil de lance mínimo de oferta, garantindo mais investimento em foco em melhorias de tráfego, segurança e justiça tarifária, conforme define o governo. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Alberto Cassoni, especialista em marketing, inteligência de mercado. Qual o impacto positivo desta iniciativa para o desenvolvimento da nossa região metropolitana, Alberto? Pedagiar as rodovias pelo sistema, por esse novo sistema, ou outro, pode causar aumento no custo final dos produtos agrícolas e regiões produtoras que utilizam destas vias para ecoar a produção, Alberto? Satisfação. Satisfação, Oliveira. Olá, amigos do RMS News, que estejam todos bem. Bem, Oliveira, na atual circunstância, sim, vai trazer benefícios, porque as parcerias públicas-privadas são uma realidade, porque aqui no Brasil, depois de uma sequência de governos, vamos chamar assim, autocráticos, né, onde o Estado se comporta num fim de si mesmo, onde o próprio gigantismo do engrandecimento do Estado, e esse gigantismo faz com que ele perder aí a condição de devolver à população e às empresas que pagam impostos, serviços mais adequados e equivalentes ao que foi arrecadado, né? Logo, diante dessa constatação, a tendência é não causar aumento da situação atual no custo final de produtos agrícolas, uma vez que entendemos que hoje o Estado ele tem menor eficiência na gestão dessas estradas. Aí, Oliveira, a gente pode até ouvir dizer assim, mas eu já pago impostos para esse fim, que seria o dinheiro que o Estado arrecada para fazer essa gestão. Eu responderia assim, que seria justo que esse imposto equivalente a isso que vai ser arrecadado nesses pedágios, esse imposto seja baixado, né? Seja diminuído, reduzido. E aí você acaba trazendo um outro benefício para a população na retenção de impostos e possibilidade de maior produção. Então, na circunstância atual, eu vejo como positivo essa parceria público-privada relativa às estradas, porque existe uma maior velocidade na questão da manutenção dessas estradas, né? Na questão dessa mão de obra
que a matéria pautou aí no sentido de que vão ter 10 mil novos funcionários atuando na manutenção desses trechos de estradas aí obtidas pela CCR. O Alberto, você até citou já governos passados, são modelos que vão a cada tempo se ajustando, e é lógico que a gente sempre espera que esses ajustes, essas modalidades de concessão, de administração, de gestão pública, elas possam estar sendo, o que se busca é a eficiência. Entretanto, nós tivemos aqui, e é um exemplo clássico, e eu tenho certeza absoluta que você conhece bem, a duplicação, e que eu falo até uma nova rodovia feita no governo Geraldo Alckmin, ligando Sorocaba a Salto de Pirapora. É uma estrada de primeiro mundo, né? 18 quilômetros. E na época houve uma tentativa ali de pedagiar esta estrada e uma movimentação popular acabou impedindo que essa estrada fosse pedagiada. E a alegação era justamente essa: você vai pedagiar algo, ou seja, um corredor que serve para escoar a produção de região agrícola para um grande centro como Sorocaba, para o CEAGESP. Agora o atual governo faz esse novo modelo. O que me causou estranheza é o silêncio dos deputados da região metropolitana. Aceitaram como cordeirinho essa situação. Não que não pudesse ser colocada, mas entendo eu que pudesse até haver uma contrapartida para esses produtores, né? Ou seja, que o governo pudesse dar essa contrapartida. É lógico que eu quero crer que o governo ali, ele apresentou uma determinada justificativa que possa significar essa contrapartida para quem produz nesse cenário agrícola de Piedade, Tapiraí, né, Salto de Pirapora e tantas outras cidades. E vamos ali para o lado de Itapetininga, Pilar do Sul e tudo mais. Mas não é preocupante a falta de um debate mais amplo? Ou seja, a gente sempre falou da decisão vir de cima para baixo. E parece que todos os nossos deputados, aliás, vários deles estavam durante o leilão, Tarcísio disse, é assim, e eles simplesmente baixaram a cabeça e falaram, sim, senhor. Bem, Oliveira, você tem razão, você também, até nessa duplicação, se não me engano, foi o João Leme dos Santos, né? Por esse período da duplicação, eu tive a oportunidade de ter um trabalho na própria João Leme dos Santos, e agora a gente tem que pensar o seguinte, efetivamente o governo do estado bancou aquela obra, foi uma obra excepcional, importantíssima, ligando aí a cidade de Sorocaba, Salto de Pirapora e as demais que vêm na sequência, porque o próprio governo do estado já havia feito as concessões de outras rodovias e aí aquela história, teve recursos para alocar em uma determinada região. Possivelmente, agora o governador Tarcísio, né, no pronunciamento dele, disse que as parcerias público-privadas elas são fundamentais para manter o Estado mais enxuto, ou seja, o Estado não guardar, ter energia para fazer determinadas coisas que seriam mais fundamentais. Agora, como você disse, todo negócio, toda parceria público-privada, ela representa uma prestação de produto, de serviço relativo a algum valor que está sendo pago, algum valor que está sendo restituído. E é óbvio que a gente deseja que o Estado, né, represente-nos no sentido de que nós vamos aceitar ou não essa prestação de serviço. Então, numa determinada altura, a voz do povo se fez ouvir diante das circunstâncias. Então, nós desejamos, obviamente, que
um negócio, para que ele seja bem sucedido, ele tem que ser bom para todo mundo, para o cidadão, para as empresas que pagam os impostos, o cidadão também paga imposto, para a concessionária que está ganhando um trecho muito interessante aí dos 430 quilômetros, 180 deles eram da BioOeste, e é um faturamento interessante para a CCR. Então vai ser bom para a CCR, vai melhorar o valor agregado de patrimônio da própria CCR, e tem que devolver em benefício para nós que somos os consumidores. E a gente espera que o Estado, como o nosso, vamos dizer assim, intermediário, nos represente bem. Então, numa determinada altura, quando você mesmo disse que houve uma reação com relação ao pedágio, porque a estrada se mantinha bem, agora nós precisamos ser ouvidos de novo. Senão, se houver dificuldades e entraves, queremos que os nossos meios aí executivos e os nossos representantes no legislativo sejam a nossa voz, porque nós temos que estar atento a isso e querer que a prestação de serviço traga efetivamente benefícios. Se não trouxer benefício, a gente tem que chiar mesmo. No meu ponto de vista, Alberto Cassone, faltou discussão com a sociedade. Pode ter sido discutido nos gabinetes, né? Pode ter sido discutido nos gabinetes, na Assembleia Legislativa. É bom lembrar que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela é uma assembleia distante do povo. Ela é distante do povo. Eu conversei dias atrás com o deputado ali da região de Itapetininga, me fale o meu nome agora, e ele realmente dizia isso. E muito mais agora. Ou seja, a gente pode falar de deputados que estão mais próximos aqui, que debatendo no dia a dia. Eu falo da Maria Lúcia, estou falando em termos de Assembleia Legislativa, né? Não estou falando em termos de Congresso Nacional, não. Estou falando. A Maria Lúcia é mais presente. Os demais, né, a gente tem que olhar com determinada cautela. E eu me lembro, então houve uma ampla discussão naquela questão. Vamos para uma outra questão de pedágio no passado, Alberto Cassone, aquele pedágio ali próximo entre Sorocaba e Araçoiaba da Serra. A discussão foi tão ampla que teve-se a necessidade de fazer um desvio, ou seja, a concessionária investir numa via entre Sorocaba e Araçoiaba da Serra para os agricultores fazerem a ligação Sorocaba sem passar pelo pedágio, né? E chegou num determinado momento que houve um estreitamento da pista apenas para veículos, ou seja, pequenos veículos e carretas não passarem por ali. E isso, inclusive, provocou uma fatalidade de uma pessoa que à noite ia passando pelo local e foi assaltada. Então, parece que Tarcísio fala e todo mundo diz sim, senhor. E é isso que me preocupa, né? E, por outro lado, eu duvido ou seja, independente da ala ideológica, de ser de direita ou de esquerda, quem é que não reclama dos valores de pedágio no estado de São Paulo, da cobrança Eu já vi você, por exemplo, reclamar, né? Quando você vai para Minas Gerais e tantos outros. E eu sempre... Aí vamos lá. Eu me lembro que o PSDB, quando implantou o sistema de pedágios, ampliou no estado de São Paulo, quando houve essa ampliação, o preço foi lá em cima, e a gente sabe também da máfia existente lá no Paraná. Daí veio o governo Lula, e o Lula falou, nós vamos pedagiar, só que o nosso vai ser mais barato. E cobrava R$1, e hoje quem anda ainda na 116, por exemplo, sabe que o preço da 116, que é uma rodovia federal, é inferior aos cobrados no estado de São Paulo, né? Então é essa preocupação, ou seja, a falta de debate. Simplesmente muda-se o sistema, agora teremos aí um sistema de pedágio que não teremos mais aquelas cabines tradicionais, e a falta de debate me preocupa muito, Alberto. Mas, por outro lado, não podemos negar. Aí estamos falando aqui, só que o benefício que isso trará em termos de desenvolvimento para a região metropolitana
metropolitana para o estado de São Paulo. E daí reporto ao atual ex-presidente, governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, quando da inauguração de trecho da duplicação da rodovia Raposo Tavares até Itapetininga. Ele dizia, nós vamos chegar até Ourinhos. Por outro lado, Alberto, estou colocando para você, daí você pega o pacote inteiro, né, e destrincha aí. Por outro lado, parece que todos os governantes são iguais. O que eles querem é faturar e no final quem paga somos nós. O governo federal incha a máquina, cria ministérios, daí vai à direita e desce o sarrafo, né? Porque no final da conta quem vai pagar somos nós. Daí o governo de direita vem e entrega na mão da iniciativa privada. Mas alguém tem que pagar. E quem tem que pagar somos nós também. Sempre o cidadão, Alberto Cassone. Sim, sempre é o cidadão, e a partir do momento que o cidadão entender que ele é o consumidor final, o consumidor, e aí você tem que voltar naquela máxima, o cliente sempre tem razão, e entender que tudo que é sendo feito, tudo isso que você disse, ele tem que voltar para o bem comum, para o bem geral da população. Na hora que nós entendermos melhor isso, que nós somos os detentores do serviço e somos os consumidores, nós precisamos nos posicionar melhor. Então, está faltando, obviamente, para a população e para nós mesmos essa consciência. E realmente eu reconheço várias vezes, eu já conversei com vocês mesmo no ar, quando eu vou para Minas Gerais, obviamente as estradas estaduais elas são extremamente mais caras, mas eu reconheço que dá para escolher dois caminhos, por estradas federais e estaduais. E eu sei que a estadual é mais cara, mas eu prefiro ir onde dá, eu prefiro ir pela estadual, porque na verdade ela tem melhores condições e menos trânsito, vamos por assim dizer, porque os caminhões, eu entendo, eles têm que estar onde os pedágios estão mais baixos. Então, uma sugestão que eu daria, já que a CCR já está encampando uma área maior aí, importante da produção agrícola, que ela fizesse um esquema de descontos progressivo, por quanto você passa por vários pedágios, você vai acabando pagando um pouco menos, porque isso é uma prática normal no comércio, né? Se você compra mais, você pode negociar pagando menos. Então, nós temos que efetivamente cobrar e falar com o nosso... lembrarmos de quem nós votamos e termos nosso meio de falar com o nosso representante para agir dessa forma. Não tem nem dúvida. Temos que ser ouvidos, obviamente. Não tem nem dúvida. Da forma que uma empresa particular ouve o seu cliente através de pesquisa, através de várias fontes de inteligência, no sentido de aprimorar o serviço. Se nós não ficarmos em cima, ninguém vai ficar. Não tem nem dúvida, Alberto. E aí, já fechando essa questão, você chegou no ponto em que eu debrucei a pensar nas últimas horas, né? Estamos vendo a questão da reforma tributária agora, que houve uma chiadeira danada, né? Houve uma chiadeira porque a reforma vai... E o governo Lula propôs o seguinte, olha, vamos fazer uma contrapartida para aquela faixa da sociedade ali na linha da pobreza, ou seja, que é favorecida pelo Bolsa Família. Vamos fazer uma contrapartida, o cara vai pagar aqui o imposto aqui, mas depois ele vai ter uma reposição, uma devolução daquele valor. E foi justamente isso que eu pensei. Por que não se discutiu essa questão dentro desse processo de privatização? Se o agricultor sai lá do campo e vem trazer na cidade, quando ele chega para entregar no Ceasa, ali ele tem uma emissão de nota. Porque qual é a contrapartida que o governo do estado vai dar para essa categoria? Essa é a pergunta que fica, né? Sem tirar o mérito
sem tirar o mérito da importância desta obra. E, aliás, Alberto, eu sou um dos menos reclamões aí em relação à questão de pedágios no estado de São Paulo e em qualquer lugar do Brasil. Pelo menos porque a excelência que nós temos em conservação de estradas, em relação ao passado, eu pouco reclamo, porque eu gosto de entrar na pista e ir embora, né? Com a segurança. É lógico que não estou defendendo aí exageros, né? Mas eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando, vamos, tá aí, vão embora. Mas agora não, agora é um momento de discussão. Alberto, conclua a tua análise, a sua opinião. Acho que o debate está posto e isso vai seguir em frente, mas vai ser difícil a gente reverter, porque o contrato já está assinado. Não, nós não podemos, é que infelizmente nós temos uma memória curta, porque muito se falou no governo anterior da curva de Laffer, né? À medida que você diminui o imposto, você aumenta a arrecadação. E é lógico que essa curva, ela demora um pouco mais, e muitas vezes a necessidade de recursos do governo ela é muito mais rápida. É mais fácil aumentar, colocar taxas em tudo, colocar o pedágio, porque o fluxo ele retorna mais rapidamente. Agora, tudo é uma questão de conveniência. Obviamente, como você disse, para Araçoiaba da Serra, está 6,20 pedágio lá para Araçoiaba, 6,20 para ir, 6,20 para voltar. Então, quando nós temos que dar um pulo para Araçoiaba, nós vamos gastar aí, se não me engano, R$ 12,40. Eventualmente, no final de semana, onde é simplesmente a passeio, nós vamos almoçar lá no restaurante em Araçoiaba, você pode ir pela uma estrada vicinal, passeando, passando pelas chácaras, né? Sujando um pouco mais do carro lá do pó, mas vai ser lavado na segunda-feira, isso tem um custo também. Mas durante a semana, trabalho, vai resolver um problema, uma questão com um cliente, você vai pela estrada mesmo, paga os 6,20, porque você precisa do dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Então, tudo depende da conveniência. Então, nós pensamos muito na conveniência nos momentos de lazer, mas nós precisamos pensar na conveniência no nosso trabalho e no nosso dia a dia também, e cobrar essa eficiência do Estado, porque nós estamos elegendo essas pessoas para resolver essas questões e nós somos os beneficiários finais. Roberto, é isso que nós temos que fazer. Não vai dar mais tempo, mas eu vou ousar discordar de vocês, você vai entender. Eu acho que nós não temos que... essa conveniência, ela é uma questão interna nossa, decisão nossa. Sim. Entretanto, do governo, nós temos que cobrar a justiça social. Ou seja... Sim. Que, ao elaborar um plano, ele pense na coletividade, em que eu possa fazer uso daquele benefício 24 horas. Sabe por quê? Porque, ou seja, esses atalhos, quem busca somos nós, né? Dentro da nossa necessidade. Entretanto, eles fecham o contrato e daqui 2 anos pode ter certeza que alguém vai estar batendo na porta dessa concessionária para poder pedir ali a verba do recurso para poder bancar a campanha do governo de plantão, independente de qualquer partido. Um abraço, Alberto, até a próxima. Um abraço. É exatamente isso, Oliveira. A gente ouvimos muito do Estado, do governo, falar assim, passa tal obra, mas você tem que mitigar ali. Por que você não mitiga de volta também? Exato. Abraço, Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado no portal RMS News.